chegado que o irmão, ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atendem oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atendem oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos
nos acolhe e nos dá consolação. Amém, glória a Deus, irmãos. Nesse momento nós ouvimos esse louvor maravilhoso e que Deus continue nos abençoando nesse culto. Nós iremos orar, dando início, o culto nessa noite. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Pai eterno, Deus de amor, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Pela oportunidade, Senhor, de mesmo, Senhor, não estando, Senhor, como já viemos várias vezes agradecendo a Ti, Senhor, não estando juntos, Senhor, fisicamente, mas estamos juntos, Senhor, aqui, Senhor, em propósito, em objetivo, Senhor. Continua, Senhor, nos firmando, Senhor, nesse objetivo, Senhor. Que possamos, Senhor, continuar, Senhor, orando, falando contigo, Senhor, mesmo separado fisicamente, Senhor, mas unido, Senhor, no tempo e em propósito, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que irá escutar, Senhor, cada louvor nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que esse louvor fale ao seu coração. Abençoe, Senhor, aqueles que escutarão também a Tua palavra, Senhor, que esta palavra toque em seu coração, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita, Senhor, a nossa adoração. Fala ao nosso coração através do louvor e da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.
que teus olhos choram e não queres esse fim. Levante a cabeça e não olhes pra trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida
A graça e a paz a todos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para meditar acerca da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu gostaria que todos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 19, que diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome. Primeiramente pela salvação que o Senhor nos garante em Cristo Jesus. Também, Senhor, bendizemos o Teu nome, porque Tu és o Deus que cumpre com as Tuas promessas e Tu prometeste que estaria conosco todos os dias. E nós temos, Senhor, experimentado o Teu cuidado e a Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Nós louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome. Amém. Queridos, esse é um dos textos bem conhecidos do Novo Testamento e ele vai trazer um dos diálogos mais significativos do Novo Testamento, se não um dos mais significativos da Bíblia como um todo, que é o diálogo entre Jesus e uma mulher. E não apenas uma mulher, mas uma mulher samaritana. Desde o final do capítulo 3 de João e o iniciozinho do capítulo 4, nós vamos perceber que havia um conflito cultural entre judeus e samaritanos. João ele vai deixar registrado que os judeus não se dão com os samaritanos. Mas, apesar desse conflito que existia, Deus ele vai agir de uma forma maravilhosa, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para salvar a todos quantos creem no seu nome. Mas nós vamos falar especificamente sobre adoração, porque Deus ele conhece o verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador é o adorador que o adora em espírito e em verdade. Quando falamos em conflito cultural, e isso aconteceu desde a época do cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, quando os reinos foram divididos, mas não há tempo para a gente tratar sobre isso agora. Mas o que eu gostaria de registrar é que, apesar desse conflito, existia o amor de Deus para com toda a humanidade. E que nada acontece por acaso. Esse conflito fazia com que os judeus tivessem que desviar a sua rota quando fosse voltar para as suas localidades de origem e não passar no território samaritano, porque os judeus não gostavam de se encontrar com os samaritanos. Mas Jesus, ele faz questão de passar naquele lugar. E às vezes nós ficamos nos perguntando, por que será que os discípulos não convenceram Jesus de desviar da rota? Porque nada acontece por acaso. Tudo está nos planos de Deus. E aquele encontro deveria acontecer. Jesus teria que estar naquele poço, naquele lugar e naquele mesmo horário, porque ele sabia que aquela mulher estaria naquele lugar e também naquele horário, para que ele pudesse se revelar como Messias para ela. Deus conhece todas as situações. Ele é o Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a sua dificuldade. E por isso ele cuida de você. E nada, não foi coincidência, não foi obra do acaso. Ao contrário,
Tudo já estava determinado na agenda de Deus, que aquele encontro iria acontecer para que aquela mulher conhecesse o Messias. Porque no final do texto, ele vai se revelar para ela, ele vai dizer: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você, sou o Messias. Sou aquele que as profecias do Antigo Testamento revelavam. Deus sabe de todas as coisas e nada acontece por acaso. Segunda coisa interessante nesse texto é como as pessoas acreditavam em como elas deviam adorar. Ela vai dizer, lá no versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Porque ela foi ensinada que os samaritanos, que construíram um outro templo, no Monte Gerizim, era o lugar aonde eles deviam adorar. Enquanto que os judeus, eles tinham outro lugar para adorar, que era o Templo de Jerusalém. E aí ela diz, olha, nossos pais adoram neste monte, mas vocês dizem que a adoração tem que ser em Jerusalém. Por quê? Pelo conflito cultural que acontecia, cada um tinha uma forma de adorar, cada um tinha um lugar específico para adorar. Os samaritanos, eles acreditam que a Bíblia é apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, enquanto que os judeus acreditam que o Antigo Testamento como um todo é a Bíblia, a revelação de Deus. E o lugar de adoração também, porque tanto os samaritanos acreditavam que a habitação de Deus era no templo que eles construíram, enquanto que os judeus acreditavam que o lugar da habitação de Deus era Jerusalém. E aí eles iam, peregrinavam e chegavam lá com as suas ofertas, entregavam aos sacerdotes, faziam os seus sacrifícios e nisso eles acreditavam que estavam adorando a Deus. Mas aí Jesus ele vai dar uma aula maravilhosa sobre adoração. Ele vai dizer, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus vai falar isso porque os samaritanos não acreditavam que a salvação vinha dos judeus. Por quê? Os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para o Messias da descendência de Davi, que é o próprio Jesus. Mas Jesus não queria dizer apenas isso. Ele queria dizer que até os próprios judeus, que ainda hoje esperam um Messias totalmente diferente do que veio, e eles ainda também não acreditam. Então Jesus vai dizer que a adoração verdadeira não é importante por causa da cultura, não é importante por causa do lugar. A importância da adoração é que os verdadeiros adoradores devem adorar em espírito e em verdade. Jesus está procurando os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores, eles creem que Jesus, aquele que está ali conversando com aquela mulher, é o Cristo, é o Deus verdadeiro, é o Messias, é o que veio para libertar a humanidade, não de um poder político, mas libertar as pessoas da escravidão do pecado. Esse é aquele que nós devemos adorar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não existe acaso. Aquele encontro estava marcado. Não existe um lugar específico de adorar, nem no Monte Gerizim e nem no Templo de Jerusalém. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira adoração, ela deve ser em espírito e em verdade. Mas, Gleides, como é que eu vou saber como adorar a Deus em espírito e em verdade? Ora, a Bíblia está cheia de textos maravilhosos que vão nos ensinar a adorar verdadeiramente a Deus. E eu gostaria de compartilhar 2 com vocês
Primeiro, o texto vai dizer que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. E o texto lá de Gálatas, capítulo 5, os versículos 24 e 25 vão dizer o seguinte: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o que era adorar em Espírito? É você renunciar à sua vontade. É você renunciar à sua natureza carnal. É você renunciar à sua vida de pecado e se voltar para Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus através do que esse texto está dizendo. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Como tem sido difícil hoje você ver um cristão que verdadeiramente crucifica a sua carne. Nós temos vivido uma vida de uma idolatria, onde a minha vontade, onde os meus desejos é quem deve prevalecer. Mas aqueles que o Pai procura para seus adoradores, eles devem andar no Espírito e não satisfazer a sua própria vontade, não satisfazer a sua própria natureza. São esses que o Pai procura para seus adoradores. E o verdadeiro adorador que anda em Espírito, ele não faz a vontade da carne, mas ele faz a vontade do Espírito, que está escrito lá no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Ele vai mostrar que ele anda em Espírito através do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele vai dizer que contra essas coisas não há lei. Então, para que você seja encontrado como um verdadeiro adorador que adora em espírito, você deve andar em espírito. Mas o texto continua dizendo que ele procura os que adoram em espírito, mas também aqueles que adoram em verdade. E o que é andar na verdade? João, capítulo 17, versículos 17 a 19, vai dizer assim: Jesus, ele vai fazer uma oração pelos discípulos e ele vai dizer: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Adorar em verdade é adorar em santidade. É adorar através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo. Ele é o Logos, Ele é a palavra. E tantas vezes nós achamos que andar na verdade é simplesmente nós não falarmos determinadas mentiras, mas andar na verdade é andar em santidade. Esse é o que o Pai procura. O verdadeiro adorador, ele crucifica a sua natureza pecaminosa. E como consequência disso, ele vive uma vida de santidade na presença de Deus. E esse texto ele é maravilhoso porque o versículo 19 ele vai dizer que, olha só, o que Jesus está dizendo, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Oh, irmãos, como é maravilhoso saber que Deus é santo. E por isso nós devemos viver uma vida de santidade. Por Ele ser santo, nós também devemos buscar uma vida de santidade. E nesse momento em que nós estamos em isolamento social, nesse momento em que nós estamos passando por tantas dificuldades, às vezes parece que é tão difícil. Um momento em que Deus ele tem nos proporcionado um tempo maior para estarmos com Ele. Um momento maior de adoração, um momento maior de oração, um momento maior de meditação na sua palavra. Quantos de nós são indiferentes a isso e têm vivido uma vida tão distante do verdadeiro propósito?
Mas Deus conhece o verdadeiro adorador, porque Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece quem são os verdadeiros adoradores. E uma palavra muito interessante no texto do capítulo 4 de João é que está lá no versículo 24, quando diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É importante para Deus que você viva uma vida de santidade. É importante para Deus que você viva uma vida de renúncia da sua própria natureza e se apegue a Deus. É importante para Deus que você viva uma vida de um verdadeiro cristão, aquele que se dedica a Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que faz a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para concluir, eu gostaria de retomar esses 3 pontos e que nós, durante esses dias, possamos meditar nesse momento em que estamos passando. Será que Deus está encontrando em mim um verdadeiro adorador? Nós começamos dizendo que nada acontece por acaso. O encontro daquela mulher com Jesus não foi por acaso, porque no final ele vai se revelar para ela, ele vai dizer: sou eu que falo contigo, eu sou o Messias, eu sou aquele que as pessoas estão esperando, eu já cheguei. Ele já chegou. Louvado seja Deus. Ele veio, cumpriu o seu ministério aqui na terra, morreu, ressuscitou, foi para o céu e prometeu que estaria conosco todos os dias e que um dia voltaria para buscar a cada um de nós, para buscar a sua igreja, a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Isso não foi por acaso, isso aconteceu porque ele nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, que você possa, independente do isolamento social, não importa o lugar. Lembra do texto? Nós adoramos no monte. Vocês dizem que é em Jerusalém que deve ser a verdadeira adoração. A verdadeira adoração deve ser em espírito e em verdade. Não estamos com as nossas igrejas abertas. Estamos nas nossas casas. Mas mesmo assim, Deus, que é onipresente e está em todos os lugares, Ele procura os verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores são aqueles que de fato o adoram em espírito e em verdade. Lá em Hebreus, o autor vai dizer que nós não devemos deixar de congregar. E isso é verdade. Nós precisamos estar juntos como igreja do Senhor, porque ali há comunhão, ali há o amor. Mas quando estamos impedidos de que isso aconteça, não podemos deixar que essa distância nos separe também de Deus. Precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. E que você possa, de fato, ser encontrado como um adorador que adora em espírito e em verdade. Como alguém que renuncia à sua vontade, que renuncia ao seu eu e faz a vontade de Deus. E que se santifica todos os dias, sabendo que são esses que o Pai procura. E que isso importa para Deus. Que essa palavra possa queimar em nossos corações e que possamos de fato sentir que Deus está procurando verdadeiros adoradores, independente da situação que você está passando, seja de fato um verdadeiro adorador. Amém? Senhor, muito obrigada porque Tu tens nos abençoado com a Tua palavra. Muito obrigada, ó Deus, porque Tu tens nos enchido com o Teu Espírito para que possamos olhar, ó Deus, para essa palavra e ver, Senhor, que pequenas expressões fazem uma grande diferença.
Tu és o Deus que procura os verdadeiros adoradores. E que isso é importante para Deus, porque não devemos chegar até o Senhor de qualquer jeito. Nós precisamos entregar a Ti uma oferta de amor, de sacrifício verdadeira, que seja agradável a Ti, ó Deus amado. Por isso nos abençoa, nos ajuda e nos faz, Senhor, com que a cada dia estejamos com os nossos corações quebrantados diante de Ti e que nós possamos de fato, ó Deus amado, sentir que estamos, ó Deus, no caminho certo, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar, ó Deus, de tantas tribulações. Tu és o Deus que tem nos abençoado. Ó Senhor, fica conosco, nos ajuda e que a cada dia, Senhor, nós possamos estar mais perto de Ti, buscando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Faz isso com a Tua igreja. Nesse momento de isolamento social, a Tua igreja, mesmo assim, tem se reunido, mesmo assim, a Tua igreja tem Te buscado, e aqueles, Senhor, que são indiferentes, que o Teu Espírito possa tocar nos seus corações, nas suas mentes, para que eles entendam, ó Deus, que tudo tem um propósito, nada acontece por acaso, mas apesar de tudo isso, o Senhor tem estado conosco. Ó Deus, nos ensina a Te buscar cada vez mais e sermos adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, e que o Senhor possa encontrar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja imaculada, uma igreja, ó Deus, encontrada por Ti como uma igreja que adora da maneira correta. Obrigada, ó Deus. Tudo isso nós Te pedimos e Te louvamos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra e que Deus continue abençoando a cada um. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Shalom Adonai.